Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, hoje nesse dia todo de adoração à Eucaristia, queremos nós colocarmos também a nossa Escola da Fé, né? Como fazemos todas as quintas-feiras, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor mais uma vez que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, que nesta hora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje você acompanhou um dia pela Canção Nova, cheio de orações, de pregações, né? E agora, nessa nossa adoração, essa hora santa, né? Nesta noite. E queremos meditar um pouco mais ainda sobre a Sagrada Eucaristia. Todos os santos da Igreja foram devotíssimos da Sagrada Eucaristia. A gente não encontra um santo da Igreja que não tenha sido muito devoto da Eucaristia. Todos eles, né? Dom Bosco, por exemplo, dizia, se você quer muitas graças, né, vá muitas vezes ao sacrário. Ele está ali esperando para distribuir as suas graças, suas bênçãos, né? Se você vai muitas vezes, você vai receber muitas graças. Se você vai poucas vezes, vai receber poucas graças. Se você não vai nunca, você não vai receber graça nenhuma, né? E Dom Bosco dizia, não há problema que não possa ser resolvido diante do sacrário. Porque ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, né, vivo verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade, está ali como vítima oferecida em sacrifício ao Pai. De maneira agora incruenta, não sofre mais, mas o sacrifício dele é perene. E Cristo, ali no sacrário, intercede por nós sem cessar. E é uma coisa muito bonita, não é? Jesus ali no sacrário, ele está aniquilado. Aniquilado em que sentido? Não é? Se fez pão. A igreja chama Jesus no sacrário de o prisioneiro dos nossos sacrários. Veja que coisa interessante, né? Ele ali recebe qualquer um, né? Ele não faz exigências nenhuma para receber ninguém. Eu vejo, né, sempre eu vou à missa ali na Catedral de Lorena, e a missa das 6h30, com o Padre Robertinho, e eu chego um pouco mais cedo para fazer um pouco de adoração ali, e o que eu vejo ali, naquela capelinha do Santíssimo? De vez em quando chega uma mulher chorando, né? E até algumas delas me falam, né, olha, meu filho está na droga, é isso, aquilo, e Jesus recebe. Daqui a pouco chega um bêbado, balançando, faz o sinal da cruz, todo atrapalhado, e Jesus recebe, né? Por que ele se esconde ali no sacrário, no véu do sacramento? Exatamente para que a gente não tenha medo de chegar a ele. Ali ele quer dizer para nós, vinde a mim, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele se esconde. Por quê? Sabe, se Deus mostrasse a nós a sua glória, o seu fulgor, primeiro que a gente nem aguentaria, né? Lá no Êxodo 33:20, Deus falou para Moisés, você não pode ver o meu rosto e continuar vivo. Ou seja, a presença de Deus, num fulgor infinito, a gente não aguentaria ver, a gente morreria, não é? Veja, é fácil de entender, a gente não pode olhar nem para o sol ao meio-dia, que pode até queimar as retinas, nem faça isso. Esse é o sol, que é um dos
bilhões de sóis que existem aí no universo, no cosmos, a gente não consegue olhar para um deles. Agora você imagina olhar para o Criador. Então o que o Criador faz? Ele se esconde no véu do sacramento. É o ato de maior humildade de Jesus. Mais até do que a própria encarnação do Verbo. Porque quando ele estava encarnado, primeiro ele estava andando, estava com o seu corpo, sua alma, podia falar, podia até ficar bravo lá com os, né, aqueles que fariam do templo um covil de ladrões, mas agora na Eucaristia não. Eu queria que você refletisse isso. Na Eucaristia ele está aniquilado, diz São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar foi um grande santo da igreja que escreveu muito sobre a Eucaristia. Ele escreveu 5 livros sobre a Eucaristia. E eu até peguei esses 5 livros e fiz uma síntese, né, e escrevi um livro que eu chamei de O Mistério da Sagrada Eucaristia. Esse livro aqui, vou mostrar a você, está aqui na prateleira, esse livro aqui. É um livro que, todo ele baseado em São Pedro Julião Eymar. E o que São Pedro Julião Eymar mostra para nós? Né? Como Cristo se aniquilou na Eucaristia. Aniquilou. Ali, ele está ali na situação preso. Alguém pode chegar ali e fazer uma profanação. Né? Alguém pode roubar uma hóstia onde é ele mesmo e levar essa hóstia lá para fazer aquelas missas negras, né? E ele não reage, não revida, porque não pode. Ele está em forma de pão. Percebe o aniquilamento, a humildade que Jesus chegou para poder ficar à nossa disposição. E por que isso? Exatamente para ficar à nossa disposição. Lá na Santa Ceia, no capítulo 15 de São João, versículo 5, ele disse, né, sem mim nada podeis fazer. Né? Sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque se o ramo não estiver preso no tronco, ele não dá fruto. Se vocês não permanecerem em mim, não pode dar fruto. Mas se permanecerem, vão dar muito fruto. E um fruto que permanece. Então, como ele mandou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, ele quer ficar conosco. Então ele inventou, ele fez esse milagre estonteante, né? De se transformar, se colocar na forma de pão, para que, né, a gente pudesse ficar à nossa disposição. É o que a igreja chama de transubstanciação. O pão se transubstancia. A substância do pão se transforma no corpo de Cristo. E a substância do vinho se transforma no sangue de Cristo. Eu gostaria de dar 3 exemplos sobre isso, para você entender bem o que é essa transubstanciação. 3 tipos de milagres que Jesus fez. Vamos analisar cada um deles. Porque na Eucaristia existe 2 coisas. Existe aquilo que é a espécie e aquilo que é a substância. Qual é a diferença? A espécie é aquilo que a gente vê, tem cor, tem gosto, tem peso, tem tamanho, é espécie. Substância, que é a mesma coisa que essência ou natureza, você não vê. Então, para você entender, o que faz nós sermos um homem, um ser humano? É a minha cor? Não. Tem gente branca, negra, amarela, né? O que faz eu ser homem? Ter 2 olhos? Não, animais também têm. 2 ouvidos? Não, animais também têm. O que faz eu ser homem? É o meu peso? Não. Tem gente pesada, tem gente magra, tem gente leve. O que faz eu ser homem? É eu ter essas mãos? Não, o macaco também tem. Ou seja, o que faz eu ser um ser humano é alguma coisa que você não vê em mim, a alma. Essa é a essência, a natureza, a substância. O que é a espécie? Espécie é o que você vê em mim. Meu corpo, meu peso, minha voz, meu tamanho, minha cor. Isso é a espécie. Então, na Eucaristia tem 2 coisas, a espécie e a substância. A espécie é o que você vê da Eucaristia. Aquele pão branco tem gosto de pão, tem peso, pode ser pequeno, pode ser grande. Espécie. O que é a substância? É o Cristo que está ali que você não vê.
Então vamos colocar aqui 3 milagres que Jesus fez para clarear um pouco isso. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele pegou pão e transformou em pão. Ele mudou o quê? Ele mudou a quantidade de pão. Então ele mudou a espécie, não mudou a natureza, o pão continuou sendo pão, certo? Mas ele mudou a espécie, a quantidade de pão. Ok? Quando ele fez o milagre de transformar água em vinho, o que ele fez? Aí ele mudou as duas coisas. Ele mudou a espécie e mudou a natureza, a substância, a essência. Por quê? Porque era água, ele transformou em vinho. Então ele mudou a natureza, a substância, a essência. Mas mudou também a espécie. Por quê? Porque passou, não tem mais gosto de água, agora tem gosto de vinho. Entendeu? E quando ele faz o milagre da transubstanciação, quando o pão se transforma no corpo dele, ele não muda a espécie. O pãozinho continua o pãozinho. Mas o que ele mudou? A substância, a essência, a natureza. Não é mais trigo aquilo ali. Agora é Cristo. Na aparência de pão. Você leu o que é a transubstanciação? 3 milagres, acontecem 3 coisas diferentes. Um só muda a essência, outro só muda a natureza, e outro muda a natureza e a essência. Aí a gente entende um pouquinho, né, dessa realidade. Eu gosto muito, sabe, até nesse livro aqui eu coloco, né, os milagres eucarísticos que a igreja confirma. Há centenas de milagres eucarísticos. Houve um trabalho feito na Europa, né, só na Itália foram levantados mais de 150 milagres eucarísticos, só na Itália. A igreja coloca para nós uma série de milagres eucarísticos, né, maravilhosos. Por exemplo, o milagre que deu a origem à festa de hoje, né, o milagre de Bolsena, que coisa maravilhosa. Né? Aquela Santa Juliana de Cornilon, lá por volta do ano do 1200 e pouco, Jesus pedia a ela, né, olha, pede ao Papa que na quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes, seja celebrada uma festa em honra do meu corpo. Jesus pedia para ela. E ela conhecia um cardeal na época, que depois se tornou, então, o Papa Urbano IV. Né? E quando o cardeal se tornou Papa, aconteceu um milagre. Né? Aquele milagre lá de Bolsena. Bolsena é uma cidade da Itália, perto de Orvieto, que é outra cidade, onde o Papa tinha uma morada. O Papa estava morando em Orvieto nessa época, porque a Roma estava muito tumultuada, então o Papa veio morar ali na cidade de Orvieto. É uma cidade bonita, tem lá ainda hoje uma catedral belíssima, onde está guardada a relíquia do milagre. Né? Interessante que São Tomás de Aquino morava ali em Orvieto, e ele era assessor teológico do Papa Urbano IV. E o que aconteceu? Na cidade de Bolsena, que é pertinho de Orvieto, aconteceu um milagre eucarístico. Um padre, Pedro de Praga, na hora de celebrar a Eucaristia, não se sabe se ele duvidou, né, da presença real de Cristo ou não. O que acontece é que, quando ele consagrou a hóstia e levantou a hóstia, começou a pingar sangue no corporal, aquele pano, aquela toalha branca que fica no altar na celebração. Bem, o bispo dali, Giacomo, era o bispo ali de Bolsena, mandou avisar o Papa, que estava lá em Orvieto, olha, aconteceu isso. E o Papa disse, tragam para cá, né, esse milagre. E o povo foi atrás do bispo, o bispo Giacomo, né, carregando a relíquia, até chegar em Orvieto, onde o Papa estava. E aí, quando chegaram ali em Orvieto, na entrada da cidade, o Papa foi lá esperá-los, né? Quando o Papa viu aquele corporal todo tingido de sangue, o Papa disse, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Porque, sabe, a igreja ensina que Cristo está todo ele no pão consagrado, como ele está todo também no sangue, no vinho consagrado. Tanto assim que as pessoas que não podem comungar no pão, porque são celíacos, né? Tem aquela alergia a glúten, né? Então, toma o quê? O vinho, um pouquinho do vinho consagrado. E comunga do mesmo jeito, como se estivesse
comungar da hóstia. Porque o Concílio de Trento ensinou que o Cristo está todo, corpo, sangue, alma e divindade. Só na hóstia e também no vinho. Por isso que a igreja não é obrigada a dar a comunhão em duas espécies. Porque comungando numa espécie só se já comungou plenamente, seja no vinho, seja no corpo. Então o Papa disse, Corpus Christi. Né? E aí começou, por causa desta procissão, né, de Bolsena até Orvieto, com o bispo na frente e o povo atrás, surgiu então essa ideia da procissão do Corpus Christi, que começou a ser feita ali em Orvieto, a partir disso, né? E hoje está lá em Orvieto, né? Eu estive lá 2 vezes, na catedral, na basílica, lá toda de pedras pretas e brancas, né? Belíssima, e lá em cima do altar está lá, né? O corporal dentro de um vidro, né? Um quadro de vidro, todo ele manchado de sangue, o sangue da Eucaristia. Quer dizer, o Cristo deixa para nós esses milagres, né? Para que realmente a gente não duvide. É claro que quem tem fé não precisa de milagres. Quem tem fé acredita na palavra de Cristo. Quando ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, ponto. Acabou. Nós acreditamos porque ele é Deus, ele não erra, ele não engana ninguém. Né? Mas ele vem em socorro da nossa fraqueza. Né? Quando São João, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de São João, ele narra aquele discurso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, que era uma cidade muito importante no tempo de Jesus, Jesus morava ali na casa de Pedro. Né? Eu fico impressionado de ver esse capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o capítulo talvez mais longo de São João, ele tem 71 versículos, né? em que São João aqui, aquele discípulo que captava melhor as coisas de Cristo, como é que ele narra o que aconteceu, né? Eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Bom, primeiro, o capítulo 6 começa a narrar sobre, né, antes de Jesus fazer o discurso sobre o pão da vida, 2 coisas. Primeiro, São João começa a dizer que o povo estava ali com Jesus na tarde, Jesus pregando, né, e Jesus fez a multiplicação dos pães, né? Matou a fome lá de muitas pessoas com 5 pãezinhos, alguns peixinhos. O que Jesus quis mostrar com isso? Antes de fazer o discurso, na manhã seguinte em Cafarnaum, ele quis mostrar que ele tinha o poder sobre o pão. Eu sou Deus, o pão me obedece. O pão se multiplica pelo poder da palavra dele. Ele tem poder sobre o pão. Depois, o que aconteceu? Ele despediu os discípulos, vocês vão para Cafarnaum, ele estava na região próxima de Tiberíades. Né? É uma travessia que dá aí hoje, uns 40, 50 minutos de barco até Cafarnaum. As peregrinações têm uma escuna que leva os turistas, né, os peregrinos, ali de um lugar a outro. Jesus despediu os discípulos, vocês vão vocês vão lá para Cafarnaum, que depois eu vou. E subiu para a montanha e foi rezar. Né? O povo queria fazer o rei, né, por causa da multiplicação dos pães. Não, ele subiu. Mas quando chegou na terceira vigília da noite, lá por volta das 3 horas da madrugada, ele foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas, porque o mar da Galileia estava agitado e os discípulos não conseguiam chegar ali em Cafarnaum. Quem já pegou uma tempestade em alto mar sabe como é horrível. Né? E Jesus foi encontrar com ele andando sobre as águas, 3 horas da manhã. Os apóstolos começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Jesus disse, não tema, sou eu. Né? Aquele episódio até de Pedro, mas se é o Senhor mesmo, vá que eu vou andar aí até o Senhor, venha Pedro. E Pedro começou a caminhar em cima da água, mas quando Pedro duvidou, ao invés de olhar para Jesus, ficou olhando para o barulho do vento, para as ondas do mar, Pedro começou a afundar. E Jesus, depressa, o socorreu. É o que acontece com a gente também, né? No meio das tempestades da vida, ao invés de olhar para Jesus, olha para a tempestade. Aí perde a fé, aí afunda. Mas o que é que Jesus quis mostrar com isso? Caminhar, andando sobre as águas. Ele quis mostrar, eu tenho poder sobre o meu corpo. Presta bem atenção nisso. Meu corpo não afunda. Eu sou o Senhor da gravidade, da lei da gravidade. Né? E aí, chegaram a Cafarnaum, na madrugada, e no dia seguinte ele faz o discurso da Eucaristia. Eu sou o pão descido do céu.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Agora, foi um discurso dificílimo. O povo começou a ir embora. O quê? Esse homem deve estar doido. Dizer que vai dar a nós a comer sua carne, seu sangue a beber. Jesus falava espiritualmente, mas eles entendiam materialmente. Aquele povo estava tão cego, né? Só pensava no milagre, na comida, no pão que tinham, que eles não conseguiam raciocinar fora disso. Mas olha que coisa interessante. Jesus deixou 2 sinais. Eu tenho poder sobre o pão, eu multiplico o pão. Eu tenho poder sobre o meu corpo não afunda na água. Se eu tenho poder sobre o pão, sobre o meu corpo, eu posso transformar o pão no meu corpo, Eucaristia. Veja que sinal psicológico, pedagógico que Jesus deixou. Mostrou primeiro a divindade dele de 2 maneiras muito fortes. Só Deus consegue multiplicar pão, tirar alguma coisa do nada. Só Deus. Isso é o ato de criar. A gente não cria nada, a gente faz as coisas. Você pega trigo e faz pão. Não. Deus faz pão sem precisar de trigo. Ele cria, do nada, pelo poder da palavra. Então, eu tenho poder sobre o pão e tenho poder sobre o meu corpo. Então, eu posso transformar o pão no meu corpo e dar a vocês como alimento. Que coisa bonita, né? O povo começou a ir embora, mas Jesus não voltou atrás, não. Pelo contrário, chegou para os 12 apóstolos e disse, está tudo escrito aí. Vocês também não querem ir embora? Não querem ir embora? Vocês também não estão escandalizados? Olha, mais uma vez, Pedro iluminado pelo céu, né? Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida. A quem nós iremos? Né? E ficaram. E Jesus aí completa, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue. 3 coisas que eu acho importantíssimas, 3 promessas maravilhosas. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, primeiro, permanece em mim e eu nele. Ele não diz permanecer em mim, eu permanecerei em vós, está aí a Eucaristia. Segundo, quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim, ou seja, viverá com a minha força, com a minha graça. Terceiro, eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é garantia de vida eterna. Que beleza. Então, é isso que, nesse dia de hoje, a igreja celebra com tanta alegria, com tanta festa. E eu quero mostrar a vocês aqui, né, um livro muito bonito também, além desse que eu já mostrei, O Segredo da Sagrada Eucaristia, que é todo ele baseado nos ensinamentos de São Pedro, Julião e Mar. Esse livro bonito do Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas Davi, Eucaristia, o nosso tesouro. Aqui, Padre Jonas, que é um homem eucarístico, um homem que viveu a vida inteira da Eucaristia, que tirou toda a sua força, né, toda a sua alegria de servir a Deus da Eucaristia, é outro livro que você pode aprofundar. E vale a pena aprofundar. Né? Porque os santos nos ensinaram coisas maravilhosas. Né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia, não tem comunhão mais profunda que a gente possa fazer com Jesus, mais do que na hora da comunhão eucarística. Agora é preciso então se preparar para a Eucaristia. A gente não pode comungar de qualquer jeito. São Paulo fala, né? Quem come e bebe o corpo do Senhor sem se examinar, indignamente, ou seja, em pecado grave, sem se arrepender do pecado, pode comer e beber a própria condenação. É o que a igreja chama de sacrilégio, a profanação do sacramento. Então, um grande santo doutor da igreja, né? Santo Inácio, Santo Afonso de Ligório, ele dizia, ninguém é digno de comungar. Quem de nós é digno de receber a Eucaristia? Ninguém. Por isso que a gente fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Né? Mas ele fala, mas o Senhor quer vir a nós. Então ele fala, então é preciso comungar com as disposições necessárias. Não com a dignidade necessária, que a gente não tem, mas com quais são essas disposições? Primeiro, você comungar em estado de graça, sem pecado grave na alma. Se tiver pecado grave, antes de se confessar. Segundo, né, querer ser melhor, querer a cada dia ser melhor, né, querer que com a Eucaristia, com a força do Cristo, você vença seus pecados, seus vícios. E aí é preciso meditação. Quais são os meus pecados? Qual é a minha miséria? O que eu quero pedir ao Senhor na comunhão, na ação de graças, que Ele tire de mim? E terceiro, Santo Afonso fala, é preciso querer a santidade. Porque quando você quer a santidade,
você não comunga mecanicamente. A comunhão não passa a ser para você assim uma coisa mecânica, não. Mas a cada dia aumenta a graça de Deus em você, para que você possa ir chegando próximo daquele ideal que Deus quer chegar à santidade. É isso, deixa essa reflexão para você neste dia de hoje, né? Completando ainda mais um pouco, né? Acrescentando mais um pouquinho essa meditação toda sobre o dia de Corpus Christi. Que Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.